Olá, olá, tudo bom? Olá. Olá, pessoal, boa noite a todos. Estou ao vivo aqui. Estamos ao vivo para fazer mais uma live sobre feedback, né? Eu já vou chamar aqui, veja se meu áudio, né, está bom, se está tudo ok, para que eu possa chamar a Maíra, né, para participar da nossa live. Meu áudio está bom? Me dá um okzinho aí, um joinha, se está tudo ok, tudo legal, o áudio, se eu estou bem enquadrado, sabe? É importante você dar agora o seu retorno sobre o meu áudio, tá bom? E vou aqui agora já chamar a Maíra. Só um momentinho, tá bom? Só um momento. Já mandei o convite para ela. Daqui a pouco ela já entra, hein, gente? Está aqui comigo a Denise, está a Maria Eduarda, que é minha filha, né? E tem mais a Denise, né? Sejam bem-vindos à live, tá bom? Eu já mandei o convite, daqui a pouco já está entrando aqui, já aceitei. Daqui a pouco ela já entra aqui. Por favor, me digam aí como está a minha voz. Olá, Maíra, tudo bom? Olá, boa noite. E aí, tudo bom? Que Tudo legal, hein? ótimo. Legal, muito bom, viu? Tem pessoas já aqui, viu, Maíra? Já a Viviane está aqui, né? Obrigado pela presença, né? E como que tá o tempo Sejam aí, bem-vindos. Maíra? Como que tá o tempo aí? Em São Paulo? Bom, aqui em São Paulo choveu bastante. Na região que eu tô agora tá bem abafado, mas não está chovendo. E aí, no Guarujá? Nossa, aqui fez um calor, um sol, tinha um sol para cada um. Eu estava levando um sol comigo, a outra pessoa do lado estava levando o sol dela, sabe? Estava muito quente aqui na Baixada Santista, viu? Olha que E interessante. olha, e o pessoal, como que tá aqui? O pessoal está tudo ok? Obrigado, viu, pela presença. Se Obrigado, vocês viu? puderem falar o nome de vocês, o local onde vocês estão falando, para a gente já ir conhecendo vocês antes de iniciar a live. Show de bola. Diga o nome. Ó, aperta o aviãozinho aí para mandar para outras pessoas para estarem aqui para falar sobre feedback, que é um assunto extremamente importante, né, Maíra? Exatamente. Está aqui a Thaís da Paz, ela é minha aluna, foi minha aluna, né, estudou Oi, comigo, né, Thaís. dei treinamento com ela de recepção e Legal. faturamento hospitalar. Seja bem-vinda, tá bom? Seja Então, bem-vinda. olha, eu acho que já dá para começar, né, Maíra? Podemos nos apresentar, né? Legal. Então, eu vou, para quem não me conhece aqui, eu sou o Walter Cambuim, tá? Eu também trabalho com treinamentos, tá bom? Treinamentos para desenvolver habilidades das pessoas, essa é a minha missão, tá ok? E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês aqui, tá bom? E eu quero dar o parabéns para as pessoas que estão aqui, que se elas estão aqui é porque querem se desenvolver, Maíra. Então, parabéns às pessoas que estão aqui nos acompanhando. Ok, a Viviane mandou aqui boa noite para você, Walter. Vários Boa noite, Viviane. coraçõezinhos aí surgindo, isso é muito bom. Bom, meu nome é Maíra Arruda, para quem não me conhece. Eu trabalho com desenvolvimento humano, desenvolvimento profissional. Eu faço treinamentos, palestras, atendimentos e eu venho da área da saúde. Então, a minha formação é administração hospitalar, eu fiz especialização também na área da saúde e trabalhei em cargos de liderança aí também na área da saúde. Foi quando eu percebi que o líder ele precisava de apoio, de treinamento, e eu falei, eu preciso oferecer um pouco mais do que eu estou fazendo aqui agora. Foi quando eu me especializei, aí eu conheci o Walter, né, Walter, em uma das turmas aí, Sim. que a gente fez parte, e surgiu toda essa minha missão mesmo, e eu me dedico hoje ao desenvolvimento de líderes, o desenvolvimento profissional. E é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse tema que eu gosto muito
e que vocês vão perceber que é muito bacana. A Maíra, tá? Aconteceu algum problema, caiu a internet lá, deu algum pane. Acontece, né? Então aqui está aqui a Karen Ferreira, a Luciane Caroline e a Viviane Antunes, né? Boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos e parabéns por essa atitude de estar aqui, tá bom? Parabéns mesmo, porque vocês querem se desenvolver, conhecer sobre o assunto de feedback, tá bom? Deixa eu mandar aqui, ela já mandou aqui, daqui a pouco ela já está aqui de volta, deu um pequeno, caiu um pouquinho a conexão, né? Voltou. Voltei, não sei o que aconteceu. Eu estava falando aqui e de repente sumiu. Então acontece, né? Ao vivo acontece essas Exatamente. coisas. Exatamente. Ao vivo é assim. Então, Maíra, agora que estamos novamente aqui, nós sabemos, Maíra, que no dia a dia nós temos que liderar pessoas de diversos tipos, né? E quando elas cometem um equívoco, nós como líderes, né, nós devemos auxiliá-las para que esses equívocos não ocorram novamente, né? Isso no futuro. E isso não é uma tarefa fácil, não é, Maíra? E assim, pensando nisso, eu e a Maíra, né, estamos aqui hoje para te apoiar nessa, né? E a Maíra especificamente vai revelar qual é esse segredo que ninguém conta, né, sobre essa aplicação de feedback de alta qualidade, não é, Maíra? Exatamente, é isso mesmo. O que eu percebo, tá, e até é legal vocês falarem o ponto de vista de vocês, é que as empresas, elas, não todas, não vou generalizar, mas algumas empresas, elas acabam oferecendo treinamentos sobre feedback de forma muito teórica. Não coloquem na prática, não faz o colaborador, o líder, ir para a prática e praticar o feedback, porque o feedback ele é prática, né, Walter? Sim, não tem jeito. Sim. Exatamente. O pessoal tá entrando aí, é bom que a gente ainda tá no início. O Haru entrou aí, Haru entrou aí, o Haru, um amigão meu aqui, é daí de São Paulo. Feliz ver vocês. A minha mãe, seja bem-vinda aí, família. Show. Então, eu percebo que realmente não há essa dedicação na parte prática. Eu vou até citar um exemplo que aconteceu com uma cliente minha recentemente, em que ela me relatou que recebeu um treinamento de liderança. E ela falou, olha, Maíra, foi muito bacana o treinamento, a pessoa parecia que tinha uma bagagem legal, só que foi teoria. Na hora de colocar na prática, ela não conseguia dar feedback para as pessoas, ela não sabia qual era a estrutura que ela tinha que adotar. Olha só. Então, entendi. A gente percebe que falta essa questão de praticar, de saber como é realmente no dia a dia dar um feedback. Olha, é muito importante a gente saber disso, que as empresas, elas não investem tanto em treinamentos, né? Tem esse déficit aí da empresa investir em treinamento. Isso é uma das causas, né, que torna o líder não sendo capaz em aplicação de feedback. É importante falar sobre isso. E também tem sobre a parte do relacionamento interpessoal, né, Maíra? Sobre a parte de que não sabe dar feedback, não sabe chegar, sabe? Já chega com comportamentos inadequados. Eu acho que é importante a gente até citar aqui, quando a gente fala de feedback, a gente não está falando só de uma ferramenta, a gente está falando sobre comunicação e a gente está falando também sobre relacionamento interpessoal. Então, quando você dá o feedback, você precisa saber se comunicar e você precisa ter conexão, você precisa fazer rapport, você precisa estar presente para aquela pessoa, porque ele precisa acontecer de forma verdadeira, Walter. Então, é muito importante, né, a gente falar sobre isso, porque parece que é algo simples, você vai lá e aplica, mas existe todo um contexto e todas as outras habilidades que precisam fazer parte do feedback. Exatamente. Então, não é só fazer treinamento de feedback, né? Você tem que também saber se relacionar bem com as pessoas, saber se comunicar, organizar as ideias, né? Para poder ter uma linguagem clara, objetiva, sem ofensa, né? Então, tá tudo englobado, como você disse.
Maíra, muitas vezes também as pessoas, né, se concentram muito no problema, né, e não traz soluções. O que você tem a falar sobre isso, Maíra? Isso é legal, né? É legal no sentido de que a gente ouve muito as pessoas falarem assim. Vocês que estão presentes aqui podem até confirmar ou não o que eu estou falando, Walter. Vocês já ouviram um colaborador falar assim, ou você já declarou isso? Putz, tá me chamando lá para dar feedback, com certeza é bucha. Ixi, o que será que eu aprontei? Uhum. Sempre essa conotação negativa, de crítica, né? Lá vem bronca. Falou Lá em feedback, vem bronca. já vem problema, já fiz coisa errada, né? E não é bem assim, né? Exatamente. É bom deixar claro aqui que feedback não é só para solucionar problemas, né? Ou condutas inadequadas. É também sobre comportamentos adequados, quando você percebe isso, né? E você vai lá e fala do comportamento. Eu lembro uma certa vez que eu estava num certo local, num hospital, e eu percebi uma funcionária, uma colaboradora, servindo café, sabe, para uma paciente. Ela não indicou lá, ó, ali tem, vai lá. Não, ela foi e serviu. Eu achei isso, sabe, uma conduta exemplar de cortesia. E eu imediatamente eu fui lá, trouxe ela para um lugar reservado e falei para ela, sabe, do comportamento dela. Ela ficou toda feliz e falei para ela, olha, continue assim, nossa, foi magnífico a sua conduta de ir lá, pegar o café, colocar na xícara, servir para paciente. Nossa, magnífico. Ela ficou contente desse meu feedback da conduta adequada, né, Maíra? Perfeito. É legal você trazer isso, Walter, para a gente colocar aqui e deixar bem claro que o feedback não é sobre críticas. O feedback é sobre comportamento. E ele não é só sobre comportamentos inadequados. Ele também é sobre comportamentos adequados que você percebe no dia a dia, que são significativos. E resultados que também são positivos. Uma meta que foi alcançada. Você pode sim, e eu acredito que deve, chamar a pessoa para dar um feedback sobre isso. Isso Maíra, é muito importante, aliás. Você falou sobre esses detalhes, sabe o que me veio à mente? É assim, o que não é feedback? Por exemplo, tem um negócio de elogio, sabe? E dar feedback. Você pode diferenciar isso, elogio de feedback, o que não é feedback, por gentileza, para as pessoas que estão aqui nos acompanhando? Eu achei excelente a sua pergunta, Walter. Isso é uma coisa que eu percebo que há uma confusão, né? Então, eu já presenciei feedbacks em que o gerente chamou o colaborador e falou para o colaborador, olha, eu achei você maravilhosa quando você fez tal coisa. Olha, você é muito simpática. Isso não é feedback, isso é elogio. Você está fazendo um elogio sobre a identidade daquela pessoa. Você está falando que ela é alguma coisa, ela é maravilhosa, ela é simpática, ela é bonita. Quando você fala sobre feedback, você vai falar sobre comportamento. Então é algo específico que aquela pessoa fez, você vai detalhar aquilo e vai oferecer para aquela pessoa. Então, na verdade, para ficar ainda mais claro, o feedback é melhoria contínua. Ele é um presente, Walter. A gente fala bastante sobre isso, né? Sim. Ele é um presente que você dá para outra pessoa, porque a pessoa vai ter a oportunidade de melhorar aquele comportamento, ou se é um comportamento adequado, para ela colocar em outras situações da vida dela e perceber que aquilo também está sendo visto por outras pessoas. Legal, legal. Você. Não sei se ficou claro isso. Ficou. Pessoal, por gentileza, manda um joinha se você entendeu, sabe? Por o que a favor. Maria falou dessa diferença que é importante do elogio para um feedback. O elogio, você vai falar da identidade da pessoa. Do você é, você é, você é. O feedback é sobre o comportamento, tem a ver com ações da pessoa, né? É exclusivamente do comportamento.
Muito legal, viu, Maíra, sobre diferenciar, as pessoas já estão mandando aí aqui. Um okzinho, né? É importante a gente colocar. Então eu não posso elogiar meu colaborador? Pode, você acha que até deve elogiar e falar, olha, poxa, você é uma graça, você é simpática. Mas tenha o momento do elogio e o momento do feedback é o momento do feedback. Você vai falar sobre comportamento, tá? Legal, legal, legal. A minha prima Renata está aqui conosco. Muito obrigado pela presença, Renata. Seja bem-vinda, Juca. Olha, seja bem-vindo, Juca. O Juca, meu amigão aí. Maíra, me diga uma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a praticar liderança, né? E na hora de eu dar feedback, né? Eu não sabia muito bem, sabe? Eu gostaria de saber de você, o que um líder sente quando ele não sabe aplicar feedback? Que emoções que vêm? O que acontece com ele quando ele não está preparado? Legal. Boa pergunta. Eu vou falar de sentimentos que podem surgir quando você não está preparado. Você pode ficar nervoso, se sentir inseguro. Eu falo isso porque eu já presenciei e no começo da minha carreira, antes de eu conhecer o feedback, eu me senti muito assim, de verdade. Quando eu sabia que eu tinha que chamar o colaborador na sala para conversar, aquilo já começava a afetar realmente as minhas emoções, porque eu não sabia o que eu ia falar. Eu ficava 1 hora com a pessoa, porque eu contava uma história até chegar naquilo que eu realmente precisava falar com a pessoa. Então pode sim trazer insegurança, nervosismo. Talvez quem esteja aqui pode até confirmar se já teve, né, esse tipo de sentimento. É importante a gente tocar nisso para saber, né, esses sentimentos e perceber, olha, eu não estou preparada, preciso ir para um treinamento, um apoio e assim por diante. Maíra, me diga uma coisa, outra coisa também, tá? E se o líder continuar achando que ele está bem, mas na verdade não, que consequências que podem vir, até mesmo negativos, de feedbacks mal aplicados? Que tipo de consequência negativa que pode vir? Vou citar aqui algumas, tá? Porque são muitas. Tá bom. Eu acho que uma que eu considero que é bem significativa é desmotivar a equipe. Quando você dá um feedback que não é estruturado, você pode realmente desmotivar toda a equipe. Eu não sei se você já presenciou isso, Walter. Sim, demais, demais. Olha, tem um conhecido meu, nossa, ele trabalhava numa empresa que ele deu sangue na empresa, sabe? Sabe aquele colaborador que dá o sangue? Quando ele falava da empresa, os olhos brilhavam, sabe? E aí ele cresceu na empresa, ele passou a ter cargos de liderança, subindo e passando a ganhar bem. E ele recebia, Maíra, ótimos feedbacks de altíssima qualidade. E ele foi crescendo pelos próprios méritos dele, dava o sangue, até um momento que veio um diretor, eu acredito que é um diretor de fora, ele veio lá da Europa, e como qualquer ser humano, teve uns equívocos, né? E aí esse diretor, ele deu um feedback para ele de má qualidade. Nossa, Maíra acabou com esse, né, meu conhecido. Acabou com a carreira dele, ficou desmotivado, sabe? Dava para ver no semblante dele. E sabe o que aconteceu? Pediu demissão. Saiu. Olha só, você empresa, trouxe um exemplo. Acabou com ele. Acabou. Então, eu acredito muito que feedbacks mal aplicados gera desmotivação. Pode gerar. Né? Pode gerar, né? Desmotivação do próprio, a pessoa que está recebendo, da própria equipe, porque... Né, com certeza, gera, né? E acaba, contamina, né? Outra coisa que eu acho que... Pode falar. Não, pode continuar, Maíra, pode continuar. Eu ia falar que outra coisa, pegando o gancho da desmotivação, que é um impacto grande na equipe, são conflitos internos. Sabe quando a pessoa te chama para fazer um feedback, te dá um feedback, te oferecer um feedback, e ela fala assim para você: olha, me disseram que você teve um comportamento que foi muito inadequado, e fala, né? E fala o que foi que aconteceu. E fala em nome de terceiros. Isso aconteceu numa equipe que eu trabalhava, eu presenciei esse feedback.
A pessoa que recebeu o feedback saiu da sala, olha só, e foi tirar satisfação com a equipe. Foi procurar pessoa por pessoa e falar quem foi a caguete, o dedo duro, utilizou várias palavras aí, porque ela queria saber quem foi que contou, quem foi que falou. Olha só, o que esse feedback gerou dentro da equipe. E aí isso se estendeu, né? Foi uma novela até se solucionar a questão toda. Eu entendi. Por isso que é importante a gente saber aplicar feedback. Maíra, outra coisa também que me veio à mente. E esse negócio que o pessoal fala, que tem que ter o local certo para oferecer o feedback, né? E se for um feedback legal, você fala na frente do mundo. Se não for, como que é isso na sua visão? Então, eu vou falar minha visão, tá? O pessoal fala, mas se for feedback positivo, pode dar na frente de todo mundo. Então, vamos voltar lá. Não vamos confundir elogio de feedback. Nossa, Walter, como você é uma pessoa inteligente. Nossa, Walter, eu gosto muito do seu estilo de se vestir. Isso é elogio. O feedback, ele está concentrado em comportamentos. Então, é importante, sim, que você chame a pessoa para conversar em um local reservado, para que você dê as informações corretas, para que ela saiba exatamente qual é o ponto em que o comportamento dela é muito adequado ou que o comportamento dela precisa ter melhoria. Então, na minha percepção, o que eu acho adequado é chame a pessoa para conversar num local reservado. Precisa ser uma sala de reunião? Não precisa ser uma sala de reunião, nem sempre a empresa disponibiliza no dia a dia salas de reuniões, né? Mas precisa ter um local reservado. E aí você vê o melhor local dentro da sua empresa para conversar com a pessoa. Nossa, ficou muito claro isso daí para mim, viu, Maíra? Porque, assim, feedback, independente se é um comportamento que tem que ser melhorado ou um comportamento adequado, tem que levar para o reservado, né? E de forma imediata, viu? Exatamente. Já vai lá o mais rápido possível e declara. O elogio não, o elogio é diferente, né? O elogio é sobre a pessoa. Exatamente, legal, a identidade, legal. né? Maíra, agora é o seguinte, me veio à mente, que benefícios o líder, a pessoa que aplica um ótimo feedback, ela tem, sabe? Benefícios. Vamos lá. Quando ela aplica um ótimo feedback maravilhoso, que benefícios que tem? Vou falar para você o que eu considero importante. O líder, ele vai se desenvolver. Tá? Quando a gente fala que o feedback ele é um presente, ele não é só um presente para a pessoa que está recebendo. É um presente também para quem está dando, tá? Porque você vai ver a transformação daquela pessoa acontecendo. O comportamento dela, que antes não era muito bacana, se transformando. Então, é um presente, eu acho que é uma evolução para o líder, e é engraçado como eu vejo que o líder se torna uma referência, não só para a equipe dele, como para os pares dentro da empresa. Porque as pessoas chegam a falar, sabe, Walter? Putz, sim. Se você quer saber, você quer falar com o tua... Fala para a Maíra ir lá e conversar com o funcionário fala, você não vai me chamar na sala para conversar porque eu quero saber a sua opinião sobre tal coisa que eu fiz. Isso, eu considero isso fantástico, né? Vocês que estão aí, que têm equipe ou que passaram por isso, eu quero ouvir a opinião de vocês, né? O que vocês acham também, se vocês gostariam de estar evoluindo, de estar vendo a outra pessoa aí se transformando, dando o melhor delas. Manda um joinha se, né, vocês estão entendendo essa importância de dar o feedback, né? Olha o benefício que você vai ter, virar uma referência. Um outro benefício que eu enxergo, viu, Maíra, é sobre avaliação de desempenho. Esse momento, que é um momento delicado, a pessoa que sabe dar um excelente feedback, ela vai conduzir esse processo muito bem, não é, Maíra? Olha, eu vou falar para vocês aqui, a maioria das empresas hoje em dia tem essa avaliação de desempenho, normalmente acontece anualmente, e eu acho que nós, colaboradores, a gente realmente cria uma expectativa para sentar com o seu líder e ouvir o que ele tem para falar. Então, quando você tem realmente esse tempo de qualidade com a pessoa, você cria essa conexão
avaliação, isso é um benefício sem igual mesmo, Walter. Eu acho que são coisas que a gente precisa investir na liderança, e a avaliação de desempenho é um momento em que isso precisa acontecer de verdade. Show de bola, Maíra. Também concordo com vocês, com você especificamente aqui, e com as pessoas aqui que eu estou olhando aqui, dando um joinha. Isso significa que as pessoas que estão aqui estão entendendo, né, dessa importância de dar um ótimo feedback. Maíra, chegou aquele momento... Oi? Posso só te interromper um minutinho para falar aqui o que a Karen falou? Olha que bacana, a Karen está dando um depoimento falando: eu recebi um feedback semana passada da minha chefe, dizendo que eu não estava sendo simpática. Karen, depois você pode até falar aqui pra gente, se você se sentir à vontade, se você entendeu o que é que você precisava fazer quando ela te falou que você não estava sendo simpática. O que é ser simpática? Como que você deve agir? De que forma que isso aconteceu, em que momento aconteceu, né? Porque simpático ou não simpático não é um feedback, né? Feedback é comportamento. Que comportamento que você teve? Você não estava sorrindo? Você não estava olhando nos olhos das pessoas enquanto elas estavam falando? Isso sim é um comportamento, e aí quando ela te detalha, você vai saber como se comportar das próximas vezes, né? Só para responder aqui, Walter, para a gente não perder. Ótimo, ótimo. Maíra, chegou aquele momento de você agora definir o que é feedback. Né? Eu acredito que tem pessoas aqui que estão interessadas, mas afinal, o que é feedback? Né? Explica para nós então, defina o que é feedback. Feedback é uma ferramenta, então é algo que você possui, é como se você tivesse ali uma malinha de ferramentas para manutenção, e você tira ali da sua malinha o feedback. Ele serve para melhoria contínua. Então, é uma ferramenta que serve para melhoria contínua. E ele precisa ser focado no comportamento. Então, uma ferramenta de melhoria contínua focada em comportamento. Tá? Show de bola! E também, Maíra, é sobre também resultados obtidos, né? Tem aquele vendedor que bateu a meta. Vamos dar um feedback do comportamento dele, né? Falar que tudo que ele fez ali e dar o feedback para que ele fique motivado, que ele perceba que está sendo observado e ele está superando e atendendo as expectativas, né? Então, o feedback é isso. O feedback é uma ferramenta que auxilia o gestor a dar melhorias contínuas. Pessoas que gostam de receber feedback que está interessado no desenvolvimento, sabe? Querem se desenvolver constantemente. Legal, eu acredito que essa explicação ficou bem claro. Dá um joinha aí, tá bom? Se ficou claro o que é feedback. A Karen está dizendo que ficou super confusa de verdade. Karen, o que foi a sua confusão exatamente, tá? Explica para nós. Ela respondeu aqui embaixo, Walter. Ela falou, ela deu um feedback baseado numa nova colaboradora, e o que eu achei super errado, mas segundo minha chefe, essa colaboradora é a ponte dela, que ela fica super burra aqui na empresa. Bacana, até a Karen falar isso, que não era uma coisa que talvez que eu estava pensando em falar, mas é muito importante isso, tá? Eu não estou criticando nenhuma liderança aqui, nem a liderança da Karen. A gente está aqui só para mostrar a melhor forma de fazer, né? Então, no feedback a gente não compara, a gente não faz comparações, tá? Na minha humilde opinião, eu não gosto que faça comparações nunca. Mas no feedback isso não deve mesmo acontecer, tá? Se precisa ser, algum comportamento precisa ser ajustado, precisa ser falado pontualmente sobre esse comportamento. Então, você não falar tem que ser igual o da sua colega, você precisa agir igual fulano, igual ciclano. Isso não existe no feedback, tá? Isso não é feedback. Ótimo. Só para a gente deixar claro, isso não é feedback. Não, é excelente deixar isso bem claro aqui para as pessoas, né? Porque depois da live, eu acredito que
vocês que estão aqui vão praticar, né? Esse feedback, porque agora, Maíra, chegamos na metade da live, chegou agora aquele momento. Sim, Maíra, você quer falar alguma coisa? Eu só ia te falar que a Lireide, ela tá aqui pontuando algo muito parecido com o que a Karen falou sobre isso. Vem falar com você para falar sobre a diferença de um profissional para o outro. Nossa. Tá? Então, você vê que é uma conduta que vem acontecendo mesmo, né? Exatamente, isso é falta do desenvolvimento da habilidade de aplicação de feedback. Maíra, chegou aquele momento de você revelar agora qual é esse segredo que ninguém conta, sabe? De como aplicar um feedback de alta qualidade. Então, por gentileza, revela aí, que tem gente curiosa aqui para saber. Afinal, qual é esse segredo? Nós falamos sobre benefícios, falamos sobre alguns problemas, formas da gente aplicar o feedback, trouxemos algumas experiências até pessoais aqui. E o segredo do feedback é você ter uma estrutura no momento de aplicar. O segredo é esse, ter uma estrutura, um passo a passo no momento em que você chamar o colaborador para conversar. Excelente. Gente, pega o papel, caneta, pega o iPad, pega o seu notebook, anota aí. É super importante essa estrutura, porque se é uma estrutura, eu acredito, Maíra, que tem passos para seguir. É isso mesmo? Tem alguns passos para seguir essa estrutura? Nós vamos falar sobre ele. Então, Maíra, me diga aí o primeiro passo. Olha só, vai aplicar o feedback. Tá? Vamos lá. Então, primeiro passo para você aplicar o feedback. Você viu aquele comportamento que aconteceu. O mais rápido possível você vai chamar a pessoa. Então, o mais próximo do evento, você precisa chamar a pessoa para conversar. Para quê? Para que ambos não esqueçam daqueles detalhes do que aconteceu. Ah, mas e se foi um comportamento adequado, né? Eu posso chamar daqui uma semana? Chame o mais rápido possível do que aconteceu, tá? Não é porque é um comportamento que foi adequado que ele não precisa ter detalhes. Ele precisa sim ter detalhes. E algo que eu falei também seja num local adequado. Então, precisa ser o mais rápido possível em um local adequado. Legal, okay? Legal. As pessoas que estão entrando agora, já estamos na fase da revelação, né, do segredo. Então, é uma estrutura e tem um primeiro passo, que é dar o feedback logo após o evento e de maneira reservada. Anota isso, que isso é super importante. Maíra, fez o primeiro passo, né? Deu até um tiquezinho ali, ó. Pum, fiz. Agora, qual é o segundo? Olha, tem uma coisa que eu considero muito importante, em que o líder precisa ter respeito. Ele precisa respeitar as pessoas que estão ali com ele. Então, quando você for oferecer um feedback, é importante que você fale para a pessoa, na minha percepção, na minha opinião, eu percebi, porque você, como líder, não tem a verdade absoluta das coisas. Você vai ter uma percepção de um comportamento que pode ser melhorado. Então, acho que é importante a gente colocar isso para que a pessoa perceba isso. Você está tendo respeito e está falando que é uma percepção sua. Legal, legal. Entrou agora aqui a Marli. Marli, trabalhei com ela lá na Petrobras faz muito tempo. Obrigado, Marli. Olá, entrou Marli. O Felipe também, que trabalhou comigo também lá na Beneficência Portuguesa. Tá? Então, esse segundo passo é você falar para outra pessoa que vai receber o feedback e dizer assim, olha, isso que eu vou falar para você é a minha percepção. Né? É o meu ponto de vista. Isso é muito importante, revelar isso para quem vai receber o feedback. Maíra, qual é o próximo passo após, tá? Eu já dei um tiquezinho aí no segundo passo. Qual é o terceiro que as pessoas estão anotando aqui? Não se preocupe que a gente vai passar esse passo a passo aí para vocês que estão aqui. Bom, o terceiro é algo que a gente vem falando bastante aqui na live, que é o comportamento. Então, você vai dar um feedback baseado no comportamento. Então, eu vou dar aqui um exemplo para ficar até mais claro, tá, Walter? Vamos supor que o Walter, ele gritou com uma cliente. Você não vai falar para o Walter, nossa, Walter, você foi muito grosso, você foi sem educação quando você falou com aquela pessoa, quando você gritou com aquela pessoa.
Você vai chamar a pessoa para conversar, o Walter, no caso aqui do exemplo, vai falar, Walter, na minha percepção, quando você alterou o tom da sua voz com aquela cliente que estava no hall da empresa, enfim, do hospital, esse comportamento não foi adequado. Então, veja a diferença entre você criticar a pessoa e você falar exatamente qual foi o comportamento que o Walter teve, que não foi bacana e que ele precisa trazer aí alguma transformação e mudar isso. Show de bola. Então, esse terceiro passo, Maíra, é você falar exclusivamente do comportamento que você considera importante melhorar. Né? E é em cima do comportamento, e não na identidade da pessoa. Legal, viu? Esse terceiro passo, deu tique aqui, fiz sucesso. Qual é o próximo passo, Maíra? Após eu falar do comportamento que é importante melhorar. Esse ponto é um ponto que eu aplico muito na minha vida profissional e que hoje eu considero ele de extrema importância para você conseguir trazer a melhoria contínua, que é fazer perguntas de melhoria. Então, vamos supor que eu dei esse feedback para o Walter, falando para ele do tom da voz dele, que ele alterou. E aí eu vou perguntar para ele, Walter, de que forma que você pode, numa próxima vez, fazer diferente? Que conduta, que comportamento que você pode ter diferente desse que você teve? Então, você vai fazer com que a pessoa tome consciência, reflita e traga dela esse comportamento que é diferente daquele que a pessoa teve. Entendi. Legal, faz uma pergunta para a pessoa e a resposta vem dela, é isso? Vem dela? Exatamente. Show de bola, tá? Show de bola. Legal. E, Maíra, e se ela não souber, assim... Boa pergunta. Vamos supor que né, o Walter respondeu para mim, Maíra, eu não sei, eu só sei me comportar desse jeito. Tem uma opção muito bacana que você, líder, pode estar colocando em prática. Dê opções para ele. Dê opções para o seu colaborador, para as pessoas. Certo. Você poderia, Walter, ter ido tomar um café antes de ir falar com a pessoa? Ou então, o que você acha de você ter ido dar uma volta, ou você ter diminuído o tom da sua voz? Você vai dar opções e a pessoa vai escolher qual o melhor comportamento que ela gostaria de ter naquele momento. Show de bola, show de bola. Muito legal, dar opções para a pessoa e ver o que é o mais adequado para ela e não para você, né? Legal, Maíra. Perfeito. E qual é o próximo passo depois de fazer essa pergunta de melhoria, né? O que vem após isso? O que a gente chama de ir para o futuro, né? Essa ponte para o futuro. Eu acho que é importante para que a pessoa já coloque na mente as ações futuras dela. Então, depois que você falou, fez as perguntas e a pessoa te respondeu, você pode falar de que maneira que você vai adotar esse novo comportamento em novas situações e em situações semelhantes a essa que você teve hoje ou, enfim, ontem, quando aconteceu. Então, você vai fazer com que a pessoa tome consciência daquilo, que ela traga dela o melhor comportamento e que ela já pense como que ela vai executar na prática isso que ela está trazendo. Olha, fantástico isso, né? Pelo menos eu acho isso sensacional, né? Show de bola, Maíra. Então, olha só, são 5 passos, né? Exato. Então, o primeiro é você dar o feedback logo após o evento, de maneira reservada. Dizer que é a sua percepção, é o seu ponto de vista, isso não é uma verdade absoluta. Falar que somente, mas somente, exclusivamente do comportamento, tá bom? Perfeito. Que você considera importante para a melhoria. Fazer perguntas, né, de melhorias para a outra pessoa e dizer o que ela tem que fazer no futuro, né? Isso é super bacana, seguir esse passo, né, essa estrutura para que você tenha sucesso no feedback. E vai dar um feedback de altíssima qualidade, né? Maíra, agora o seguinte.
vamos dar uns exemplos práticos sobre Vamos. dois contextos. O primeiro contexto é quando você vê um comportamento inadequado. Bom? Certo. O outro contexto é quando você vê um comportamento adequado, que você acha maravilhoso. Ok. Então, eu vou criar alguns contextos aqui do comportamento inadequado e você vai ensinar a gente a dar o feedback, tá bom? Vou dar algumas situações, tudo bem? Tá me colocando no fogo cruzado aqui, é isso? Exatamente. Então, olha Vamos só, lá. um comportamento inadequado. Eu vou alucinar aqui que você está no hospital, tá bom? Tá no hospital, você é líder, você está no hospital e você presencia uma colaboradora sua, tá bom? Gritando com o paciente no corredor do hospital, da ala ali, né? Gritando. E aí, nesse caso, seguindo essa estrutura aí que você passou agora, esse segredo aí, como que você faz? Eu estou curioso para saber. Eu acho que os demais aqui também estão. Você trouxe até um exemplo aí, que é um exemplo que acontece no dia a dia de quem trabalha na área hospitalar, tá? E bacana, Walter. Primeira coisa, aconteceu o evento, você presenciou aquele evento, você já chama a pessoa para conversar. Num local reservado. Isso é para todos os casos, ok? Aconteceu, chama a pessoa. Num local reservado. Você vai falar para a pessoa. Vai falar o nome dela, é muito importante que você fale o nome da pessoa, tá? Não é queridinha, não é amorzinho, não é... Eu acho que é importante você falar o nome dela para que ela se identifique com aquela conversa. Então, você vai realmente falar. Aqui a Lireide está falando, ótimo exemplo, provavelmente está passando por isso. Então, você vai falar, na minha percepção, ou eu percebi, então eu falaria, tá? Eu percebi que quando você estava no corredor, falando com aquela paciente X, você pode até falar que andar que era, tá? Você alterou o tom da sua voz e utilizou palavras como, e pode descrever as palavras que ela utilizou. Isso não foi uma forma adequada de abordar o cliente. Eu quero saber de você que forma que você poderia ter agido com aquele cliente que é diferente do que você fez. E aí ela vai te responder, né, o que é. Vamos supor que ela fale, não sei. Dê o leque de opções, tá? Dê o leque de opções para ela trazer dela. E você finaliza falando de como que agora, daqui para frente, você vai usar esse novo comportamento em outras situações futuras, semelhantes ou não a essa. Legal. Okay? Entendi perfeitamente. Mais ou menos isso, tá? Pessoal, dá um joinha aí. Se você entendeu como que faz, ela seguiu a estrutura, viu? Ela seguiu a estrutura e batata. Seguindo a estrutura, você vai ter sucesso na aplicação do feedback. Maíra, tem muita gente que fala que feedback é só nas organizações, sabe? Só nas organizações, só no emprego, isso daí... Agora eu trago um exemplo em família, sabe? Família. E assim, eu vou alucinar aqui que um exemplo assim, você está jantando com a sua mãe e seu irmão em família, tá bom? Você tá lá. E aí, o seu irmão critica a comida que a sua mãe fez de maneira inadequada na sua percepção. Então, a pergunta é, como que você dá um feedback para o seu irmão, que é da família, não tem nada a ver com o emprego, como que você faz isso seguindo essa estrutura que você deu? Então, já saí do contexto da empresa, eu estou na família. Perfeito. Olha, mãe, se você está assistindo a isso, não foi combinado, tá? Não tem nada a ver aí com a nossa família. Bom, legal você trazer isso, Walter, para que a gente aplique em outros contextos mesmo. Inclusive em família, que isso é algo que acontece. Então, vamos lá. Primeira coisa é eu chamaria o meu irmão para conversar. Não vai dar para ser imediatamente, porque está todo mundo sentado na mesa e estão almoçando ou jantando, acabou a refeição, chama o seu irmão para conversar. Então eu chamaria ele para conversar, iria para um local reservado, na sala ou no quarto, onde só estivéssemos nós dois.
Iria falar que, na minha percepção, a forma como ele falou com a mãe não foi adequada. Eu percebi que ele utilizou palavras como papapá, papapá, e até alterou levemente o tom da voz dele. Então, eu gostaria de saber como que ele poderia falar o que ele quer falar de uma outra forma para conseguir o resultado que ele deseja. Show. E aí, colocaria ele para ir para o futuro também, perguntando, então, como que você vai adotar esse novo comportamento em outras relações, até da sua vida pessoal. Uhum. E é importante, Maíra, você dar o feedback, isso me veio agora, de maneira como se fosse um boletim de ocorrência, né? Perfeito, exato. Dizer a hora, Factual, a data, a hora, o momento certo, o local, direitinho para, sabe? Isso. Ficar para entender direitinho. Para que a pessoa lembre, né? De Isso, como que exatamente. foi. Puxa, às vezes você pode até gesticular como a pessoa fez, sabe? Às vezes a pessoa usou gestos assim, você fala, ai, no momento em que você fez gestos assim, eu percebi. Pode fazer isso também, tá? Vai fazer com que a pessoa tome consciência de tudo isso. Agora, Maíra, nós falamos do comportamento adequado, do inadequado. Agora, nós vamos para o outro contexto, que é de comportamentos adequados, que você percebe que aquilo, nossa, é magnífico para você, tem um alto valor, sabe? Então, por exemplo, você está no hospital e você percebe o seu colaborador servindo café para um paciente. Ele está fazendo a cortesia, sabe? E para você, esse comportamento, essa conduta, esse comportamento, nossa, para você é magnífico. Como que você dá esse feedback, tá? Nesse contexto de comportamento adequado, seguindo essa estrutura que você revelou para a gente? Então, eu vou te falar que isso realmente tem muito valor para mim, tá? Não é mentira, é uma verdade. E antes de dar o feedback, eu só vou deixar um ponto importante aqui. O feedback ele tem que ser verdadeiro, tá? Principalmente esse que você vai falar sobre um comportamento adequado, você realmente precisa achar que aquilo foi adequado, que tem valor para você. Não adianta você ir lá e simular alguma coisa, tá? Então você também vai chamar a pessoa para conversar após o evento, vai para um lugar reservado, para que você possa falar com ela. Então você vai falar, eu percebi que quando você levantou da onde você estava, você foi lá, pegou um café na outra sala que ficava do lado direito da recepção, levou o café até a cliente, falou algumas palavras X, Y, Z para ela. E isso demonstrou muito valor. Eu quero te dar os parabéns com relação a esse comportamento que você teve. Tá? É legal. Então você também detalha aquele comportamento. Excelente. A Geisa Gama, né? Eu acredito que ela tem um instituto. Ela foi para apreciar de verdade. É isso mesmo. Eu estou lembrando da Geisa. Então, apreciar de verdade. Aquele valor é verdadeiro. Maíra, olha só, e aquele teu irmão, sabe, que você deu feedback? E aí, de novo lá, jantando com a sua família, a sua mãe, tá? E aí, ele fez exatamente como vocês conversaram no feedback. Como que você percebeu isso e achou bacana, como que você daria o feedback para ele, nesse caso, da conduta dele adequada? Poxa, seria um prazer dar esse feedback, né? Eu iria chamar ele para conversar também, quando eu presenciasse. Iria falar que eu percebi que ele adotou aquele novo comportamento que ele tinha falado, em que ele se direcionou à minha mãe e ele falou para ela, olha mãe, eu gostaria que você tivesse colocado um pouquinho mais de sal na comida, porque não ficou para o meu paladar muito agradável. Será que você poderia, um outro dia, fazer isso? E eu queria te parabenizar, porque eu percebi que realmente você foi lá e fez a diferença. Parabéns. Show de bola. Eu falaria também sobre o comportamento e detalharia para saber exatamente o que foi que ele fez, que é muito louvável. Olha, me veio à mente agora que provavelmente ele vai ter ótimos conceitos sobre você, né? Que é uma pessoa equilibrada,
que sabe falar, né? Que sabe falar no momento que tem um comportamento adequado, sabe falar também quando tem um adequado, então ele vai ver que você é uma pessoa sensata, né? Legal, Maíra. Olha, gente, vê aí, dá um joinha se vocês entenderam esses exemplos, tá bom? Façam perguntas também, né, Walter? Pode fazer a pergunta para que, né, vocês entendam essa diferença, que o feedback, ele não é só para comportamentos inadequados, só para bomba, não é para isso, não. Também é para comportamentos adequados. E eu acredito muito, Maíra, que você fazendo isso dos comportamentos adequados, nossa, isso motiva muito a pessoa. A pessoa fica muito motivada e você só focando no comportamento, tudo bem? Faz a pergunta, gente, por gentileza, aquela sua dúvida, pode fazer Vai fazer toda a diferença aí para você já aplicar amanhã isso que você aprendeu hoje aqui na live. Falando em amanhã, Maíra, nós aqui, todos, podemos aplicar feedback em diversos outros contextos. Não é? Verdade. Eu peguei o exemplo da família, porque sempre tem aquela crença que diz que feedback é só dado em ambiente corporativo, ambiente escolar, mas não é isso. Também em outros contextos. Por exemplo, eu pesquisei alguns contextos e veio, além da família, igreja. Às vezes o pastor, que é líder de uma igreja, ele, né, como líder, dá feedback, sabe? Sim. Então é importante ele também ser capacitado em aplicar feedback de alta qualidade e seguindo essa estrutura que você revelou pra gente. Grupos de amigos, né? Grupos de amigos, sala de aula, enfim. Gente, vocês podem aplicar feedback, sabe? Em qualquer contexto com essa estrutura, sabe? Exato. Seguindo essa estrutura, nossa, de verdade, sabe? Principalmente aquela pessoa, sabe, Maíra, que gosta de regras, né? Nossa, vai seguindo, tá? E vai chegar no sucesso, tá? Esse é o segredo que a Maíra trouxe para nós aqui. Muito bem elaborado. Parabéns, Maíra. Eu acredito aqui que as pessoas aqui gostaram. E outra, hein? E outra. Você pode treinar agora. Olha que bacana. Treinar. Ó, boa. Não tenha medo de errar. Tá bom? Não tenha medo. O erro é nosso amigo. Então, se errar, não se apavore. Faça de novo, que é melhoria contínua também. Então, faça. Não tenha medo, não. Vai lá, faz. Eu não vi, Maíra, ainda uma criança... Né? Eu não vi uma criança já nascer e sair andando, e quando anda, sair já, ela cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Com até certeza. Que pega isso daí. Diga, Maíra. Olha só, Walter. A Lídia mandou aqui. Eu preciso dar um toque para minha supervisora. Ela é maravilhosa, mas o feedback tem que melhorar. Olha que legal, Lídia. Você pode compartilhar. Eu acho que até deve compartilhar com ela essa estrutura que você aprendeu aqui agora. E é aquilo que a gente está falando. A gente não está criticando a pessoa. Eu tenho certeza que esses líderes que cometem esse tipo de atitude ao dar o feedback é porque falta um pouco de treinamento, falta isso que a gente está trazendo aqui. E com isso eu tenho certeza que vai fazer maravilhas no dia a dia aí profissional. Excelente. Então compartilhem mesmo. Compartilhem depois o vídeo que vai ficar no YouTube também. Para as pessoas vai ficar 24 horas né, aqui Walter? também, né? Por 24 horas. Exato. Nós vamos pegar essa live e colocar também no YouTube. No YouTube também da Maíra. Vai lá, se inscreve no canal. Tá? É Maíra Arruda. O meu é Walter Cambuí. Vai lá, se inscreve. Tem ótimos vídeos lá. Vai ficar lá para que você também possa reprisar, possa indicar para outras pessoas. As pessoas que não compareceram aqui por outros motivos também têm a chance de conhecer esse segredo que é uma estrutura, né, Maíra? Eu agradeço a presença de todos. Todos que estão aqui estão de parabéns, porque eu entendo, e a Maíra também entende, que se estão aqui é porque querem se desenvolver. Estão de parabéns mesmo. E parabéns e obrigado, Maíra, por você aceitar o meu convite de estar aqui para explicar como que dar um feedback de alta qualidade, sabe? É maravilhoso receber um feedback.
Sou eu que agradeço, eu agradeço mesmo a participação de todos, aqui a Viviane falando ótimas dicas, parabéns para vocês, a Lireide aqui também, a Geisa, o pessoal realmente participou, colocou as perguntas, eu espero que isso vocês coloquem em prática, e se tiver qualquer dúvida, eu deixo o meu canal aberto, me mande direct, que será um prazer conversar com você, será um prazer responder. Obrigada pelo convite, viu, Walter? Valeu. Dúvidas, mande para mim, mande para a Maíra, tá bom? E a gente tem o prazer, mas o prazer de desenvolver pessoas. Não existe coisa melhor a não ser pessoas, né? Nós aprendemos um com o outro, tá? E live tem essa finalidade. Graças a Deus que inventaram live. Né? Porque nós podemos atingir o mundo todo para passar o que a gente sabe, Maíra, sabe? Compartilhar. Isso que é importante. Isso aí. Valeu, Vânia. Olha, obrigado pela presença, Vânia. Obrigado pela presença de todos. Desculpa se eu não falei o nome de algum aqui. Muita gente. Muito obrigado. Depois e eu vou a gente responde aí algumas pessoas, né, Walter? Desculpa te interromper. Tem alguém, a Lireide aqui mandou mensagem agora. Como está acabando o tempo, já vai cair a live. A gente dá um retorno depois no particular, tá bom? Exatamente. Gente, fiquem com Deus. Dê feedback, beijos. Tá bom? Beijão no coração. E até uma próxima live, tá bom? Até. Um abraço. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.